Olá, sejam todos bem-vindos à parte 5 de nossa apresentação a respeito de estudos de mercado. Nesta parte, especificamente, abordaremos as pesquisas causais. Vocês devem lembrar que essas concepções causais já foram discutidas anteriormente, quando apresentamos também os tipos de pesquisa no que diz respeito aos objetivos, onde falamos sobre os estudos exploratórios e ainda as pesquisas descritivas. Naquela oportunidade, definimos a experimentação como um método originalmente empregado para os estudos causais. Nesta apresentação, especificamente, nós vamos explorar um pouco mais a fundo o conceito de causalidade. As pesquisas causais por meio do método experimental oferecem uma importante contribuição às práticas de marketing, porque ela introduz nas pesquisas e no processo decisório uma clareza maior com base no pensamento científico. Ou seja, o método estabelece uma relação direta de causa e efeito e permite não só tomar decisões com mais segurança, como também desenvolver um processo contínuo de aprendizado a respeito do funcionamento do mercado. Então, quando afirmamos que X causa Y, nós temos presentes essa relação de causa e efeito. Por exemplo, quanto à redução do IPI e a consequente diminuição do preço dos veículos causam um aumento nas vendas dessa categoria de produto. Isso seria um exemplo de relação de causa e efeito. Mas antes de quaisquer, digamos assim, inferências causais, nós temos que satisfazer três condições específicas, que seria a variação concomitante, a ordem cronológica de ocorrência de variáveis e a ausência de outros fatores causais. Essa variação concomitante seria a extensão que uma causa X e um efeito Y ocorrem. Vamos dar um exemplo. Digamos que você acredita que as vendas de uma loja dependem em grande parte de um atendimento qualificado. Neste exemplo, o fator causal X seria o atendimento e o fator efeito, o Y, seria o volume das vendas. Diante disso, então, uma variação concomitante em apoio a essa hipótese implica que uma loja que tenha um bom atendimento vai apresentar um volume maior de vendas. E da mesma forma, as lojas com atendimento mais deficiente não gerariam vendas tão elevadas. Um requisito a respeito da ordem cronológica da condição para a ocorrência determina que o evento causador deve ocorrer antes ou ao mesmo tempo do efeito, nunca podendo, é claro, ocorrer depois. Por exemplo, se o atendimento na loja é a causa das vendas, então a melhoria nesse atendimento deve ocorrer antes do aumento das vendas ou ao mesmo tempo, nunca depois. Ou seja, não é possível investir em treinamento depois que as vendas ocorreram e usar esta qualificação posterior como a causa de um aumento no faturamento que ocorreu anteriormente. E o outro aspecto seria a ausência de outros fatores causais. Isso significa que o fator, ou ainda a variável que está sendo pesquisada, deve ser a única explicação possível para o fenômeno. Por exemplo, o melhor atendimento na loja, que pode ser a causa, digamos, do aumento das vendas, deve estar presente desde que tenha plena convicção de que outros fatores permaneçam inalterados e que não afetam as vendas. Ou seja, propaganda, preço, concorrência, qualidade, variedade de produtos devem ser mantidos constantes para que essa hipótese do atendimento possa ser testada. Neste caso, nós devemos isolar ao máximo a variável, pois se por acaso eu qualifico o atendimento, mas ao mesmo tempo faço uma campanha de propaganda diferenciada e uma campanha de preço,
talvez o aumento das vendas não esteja, de fato, relacionado ao atendimento, e sim às outras variáveis que também foram manipuladas. A partir de agora, eu vou apresentar alguns conceitos básicos de elementos presentes em um estudo causal. Na medida que eu vou apresentando, eu vou buscar ilustrar cada um dos conceitos com alguns exemplos para facilitar a compreensão de vocês. O primeiro item, que seria a causalidade, nós já abordamos há pouco, que seria quando a ocorrência de x aumenta a probabilidade da ocorrência de um fator y. Mas um estudo causal necessita de variáveis independentes para a realização de experimentos. Essas variáveis independentes, então, são alternativas manipuladas pelo pesquisador e cujos efeitos são medidos ou até mesmo comparados. Por exemplo, digamos que você quer conduzir um experimento para verificar a eficiência de anúncios num sistema de comunicação interna de um supermercado, de que forma isso pode gerar mais compras por impulso. Ou seja, quanto mais ofertas eu anuncio no sistema interno de som, quanto isso resulta num aumento do ticket médio dos compradores. Neste caso, esse sistema de divulgação é que se iria configurar como variável independente. Já as unidades de teste podem ser pessoas ou empresas cuja resposta a essas variáveis independentes está sendo avaliada. Essas unidades de teste podem incluir consumidores, lojas ou até mesmo áreas, regiões geográficas. No exemplo que citamos há pouco, as unidades de teste seriam homens e mulheres que sejam clientes de supermercados. As variáveis dependentes são aquelas que medem o efeito dessas variáveis independentes sobre as unidades de teste. Essas variáveis podem incluir o aumento de lucros, aumento de vendas, índice de lembrança de marca, participação de mercado, enfim, vários aspectos. Neste exemplo que a gente está abordando, se a variável independente são os anúncios e as promoções apresentadas pelo sistema de comunicação interna do supermercado, a variável dependente vem a ser as vendas realizadas. Outro aspecto importante a considerar é que é possível que algumas variáveis estranhas estejam presentes durante a realização de um experimento. As variáveis estranhas são todas aquelas que não são a variável independente e que, de alguma forma, podem afetar as respostas das unidades de teste. O problema é que essas variáveis podem prejudicar as medidas da variável dependente, até mesmo ao ponto de invalidar os resultados da pesquisa. Essas variáveis estranhas podem ser o tamanho de uma loja, a localização, o número de concorrentes que tem em torno. Então, nesse nosso exemplo, uma variável estranha poderia ser até mesmo o nível de barulho que tem dentro da loja, ou ainda a baixa qualidade das caixas de som, o que podem dificultar a capacidade das pessoas ouvirem os anúncios. Um outro exemplo, numa loja de vestuário, digamos que você queira avaliar o índice de conversão de cliente das pessoas que levam roupas para o provador. Quantos por cento das que levam roupas para o provador efetivamente compram algo? Uma variável estranha que poderia complicar o experimento seria a temperatura do ambiente onde está sendo efetuada a aplicação da pesquisa. Isso quer dizer que talvez num dia mais ameno o índice de conversão seja maior, mas se eu estiver fazendo o experimento num dia com muito calor e o ambiente não for climatizado, essa variável pode implicar diretamente no volume comprado ao final das experimentações e ao final das provas das roupas. Bem, em resumo, quando você manipula uma ou mais variáveis independentes e mede o seu efeito sobre uma ou mais variáveis dependentes, ao mesmo tempo que busca controlar o efeito de variáveis estranhas, dessa forma nós estamos então constituindo um experimento. E um estudo experimental consiste em um conjunto de processos, no qual inicialmente se especifica as unidades de teste, se identificam as variáveis independentes que vão ser manipuladas,
Se identificam as variáveis dependentes que vão ser medidas e também se deve procurar controlar as variáveis estranhas. Bem, existem algumas tipologias de projetos experimentais, por assim dizer, e nós vamos, a partir de agora, procurar apresentar alguns dos mais utilizados, também procurando citar algum exemplo para ilustrar cada um deles. O primeiro se denomina depois sem grupo de controle, que seria o tipo de projeto experimental mais simples, onde se trata de aplicar uma variável experimental e medir os resultados posteriormente. Neste exemplo, nós estamos introduzindo um novo produto em uma certa loja experimental e vamos verificar o resultado nas vendas, para que então possamos decidir se esse novo item vai ser inserido ou não nas demais lojas da empresa. Vamos supor que as vendas deste novo produto durante um mês de experimento tenha sido de R$ 1.500. Comparando com indicadores de desempenho adotados pela empresa, o varejista decide então quais e em que novas lojas o novo produto será introduzido. Esse tipo de projeto também é conhecido como teste de mercado. Então, antes de fazer, muitas vezes, uma mudança em toda uma rede de lojas que uma empresa possa ter, o gestor poderá testar o impacto que a inclusão de novos produtos pode ter em um desses estabelecimentos. Poderiam ser feitos ainda outros experimentos, por exemplo, poderia alterar a decoração de uma das lojas para avaliar o tempo de permanência das pessoas no ambiente, o layout para verificar a possibilidade e a facilidade de acesso às mercadorias, ou ainda outras variáveis presentes no ambiente, como aromas, iluminação, e a partir daí verificar se, é claro, aquelas modificações causam algum efeito positivo no que tange às vendas. Outro tipo de experimento seria antes e depois sem grupo de controle. Esse também é um dos tipos mais simples de pesquisa causal. Geralmente é efetuado quando se precisa comparar duas alternativas. Neste exemplo, digamos que o lucro bruto mensal de uma loja em uma determinada categoria de produtos seja de R$ 2.500. O gestor resolve diminuir a variedade dessa categoria e avaliar o impacto dessa variável, digamos, uma categoria mais enxuta, um sortimento com menos marcas, em seus resultados finais. Então, digamos que após reduzir a quantidade de marcas oferecidas em uma determinada categoria de produtos, o lucro bruto tenha passado para R$ 2.800, sugerindo então que essa nova variedade mais compacta trouxe um acréscimo de R$ 300 ao lucro bruto. Esse tipo de experimento também é categorizado por alguns autores como estudos quase experimentais. E talvez o melhor dos experimentos seria antes e depois com grupo de controle. Nesse tipo de estudo, se introduz um grupo de controle para conseguir isolar o impacto da variável experimental. Em uma apresentação anterior, eu busquei trazer um exemplo de uma empresa que produz medicamentos, onde ela testa muitas vezes o efeito do medicamento nos pacientes. Entretanto, para fazer o teste e para que ele seja considerado válido, muitas vezes a organização identifica 2.000 pessoas que serão o grupo de teste, 2.000 pessoas que serão o chamado grupo de controle. Isso seria um exemplo também de experimento antes e depois com um grupo de controle, onde 2.000 pessoas do grupo de teste recebem o medicamento, a droga efetivamente, e as outras 2.000 pessoas do grupo de controle recebem um placebo ou um comprimido de farinha.
ao final do experimento, se mede se as pessoas de fato melhoram em função da droga que estão tomando ou em função do estímulo psicológico, mental, de estarem recebendo o medicamento. Então, um experimento traz informações mais acuradas a respeito do impacto de um produto na melhora da saúde de um doente. No exemplo que nós citamos no slide anterior, do método antes e depois sem grupo de controle, não se é possível ter plena certeza se o aumento do lucro bruto foi provocado pela redução das marcas da variedade ou devido a fatores climáticos, econômicos, sociais ou outra condição ambiental favorável que estimularam as vendas daquela categoria. Então, como não há grupo de controle no método anterior, não é possível se ter uma convicção maior. Já neste projeto, antes e depois com grupo de controle, a variável experimental é introduzida no grupo experimental, formado, digamos, por duas lojas. Porém, o grupo de controle, que também deve ser formado por outras duas lojas, não sofre nenhuma influência da variável experimental. Ou seja, enquanto no grupo experimental eu ofereço esse sortimento, por assim dizer, de marcas mais compacto, mais reduzido, no grupo de controle eu não faço nenhuma modificação no mix de produtos, exatamente para verificar e comparar se o aumento do lucro está relacionado de fato à redução da quantidade de marcas ou a outros fatores. Então, tendo esses dois grupos que são passíveis de serem comparados, é que nós podemos identificar, de fato, se houve um impacto real da variável experimental. Nesta tabela que temos aqui como exemplo, digamos que o grupo experimental apresentava um lucro bruto de R$ 2.500 para uma categoria, enquanto aquelas lojas do grupo de controle, um lucro de R$ 2.450. Após, então, executa-se o experimento, onde para o grupo experimental apresenta-se uma variável mais compacta, mais enxuta, com menos marcas na categoria, e no grupo de controle não se faz sequer qualquer modificação no sortimento, ou seja, a variedade permanece inalterada. Depois de efetuado o experimento, se mede, onde se percebe que no grupo experimental o lucro bruto subiu de R$ 2.500 para R$ 2.800, com essa variedade mais enxuta. Enquanto no grupo de controle também houve um aumento, mas não tão expressivo. Os lucros, foram de 2.450 para 2.550. Avaliando então o impacto da variável experimental, a gente percebe que a diferença entre os dois grupos, ou seja, o primeiro teve um aumento de R$ 300 e o segundo com um aumento de 100, demonstra que o impacto da variável experimental foi de R$ 200. Ou seja, ao reduzir a quantidade de marcas, o sortimento, a variedade de mercadorias, por assim dizer, em uma determinada categoria, você tem um aumento real do lucro bruto de R$ 200 neste exemplo. Para finalizar, cabe comentar que os experimentos eles estão se tornando cada vez mais importantes em pesquisas de mercado, mas ele também apresenta algumas limitações no que diz respeito a tempo, custo e até a gestão do experimento. Com relação ao tempo, um experimento pode demandar bastante tempo, especialmente se o pesquisador quer medir os efeitos do tratamento a longo prazo, como, por exemplo, a eficácia de uma campanha de propaganda. E os experimentos devem ter a duração suficiente para que todas as medidas após o tratamento estejam incluídas, né? Para que sejam considerados todos os possíveis efeitos das variáveis independentes. No que tange ao custo, é que os experimentos também tendem a ser caros para serem feitos, né? Exigências de se ter um grupo experimental, de se ter um grupo de controle e de diversas medidas, elas contribuem para aumentar de uma forma significativa o custo de uma pesquisa. E outra dificuldade é da administração do experimento,
porque é muito difícil controlar os efeitos de variáveis estranhas, especialmente se os experimentos foram feitos a campo. E até mesmo porque há fatores incontroláveis. Por exemplo, os concorrentes podem, de acordo com suas decisões, contaminar, com suas campanhas, por exemplo, podem acabar contaminando os resultados do experimento. Se você está fazendo, por exemplo, uma avaliação comparando algumas lojas da sua rede, mas digamos que um dos concorrentes que está próximo de uma das lojas que está sendo avaliada resolve fazer uma campanha promocional específica, aquela campanha do concorrente pode manipular ou contaminar os dados daquela unidade que você está testando. Mas uma coisa é necessário enfatizar. A noção mais científica dessa causalidade implica que a gente nunca pode provar categoricamente que X causa um efeito Y. O que ocorre é que, no máximo, nós podemos inferir que X é uma das causas de Y, ou seja, no sentido que se torna mais provável a ocorrência do efeito Y. Até mesmo porque, como as pesquisas são aplicadas a pessoas em sua grande parte, muitas vezes há outros fatores que podem estar implícitos na pesquisa que podem gerar, digamos, uma determinada ocorrência Y. Mas apesar desses aspectos, o experimento ele dá ao pesquisador uma segurança maior no que diz respeito aos efeitos que determinadas variáveis podem ter sobre outras. E se mostra um método de pesquisa altamente recomendado para diversos tipos de estudos de mercado.